Olá, está começando mais um Conexões. E hoje vamos conhecer a história de um empreendedor que escolheu transformar cuidado em propósito. Vamos conversar sobre a sua trajetória até a criação da empresa ACG Home Care. E entender como esse trabalho contribui para oferecer mais qualidade de vida, segurança e acolhimento aos idosos e às suas famílias. E eu recebo agora ele, Alexandre Pires. Prazer estar aqui, Rose. Olha, te acompanho nas redes, né? Te acompanho na TV, enfim, é um prazer conversar contigo e falar um pouquinho dessa história que aí são 26 anos, né, à frente de uma empresa de home care, que hoje é referência no Brasil, porque é uma rede de franquias também. Estamos até o Nordeste brasileiro já atuando, né? Que incrível! Ale, para os íntimos, Ale, né? Eu fiz a brincadeira, Alexandre Pires, e sim, é Alexandre Pires, né? Vamos começar então aí, essa curiosidade, Ale. Olha, sou mais velho do que ele, tá, gente? Só para vocês saberem. Então, o mérito é meu, sou o original. Mas é o meu nome mesmo, né? Nas redes sociais, só que eu mudo um pouquinho para poder ter engajamento lá. Então, lá eu sou Ale Salser, que Salser é Pires em inglês. Então, quem quiser me achar lá, acha como Ale Salser Real. No meu perfil pessoal, eu falo sobre economia, política, enfim, e informando as pessoas sobre esse caminho que termina interagindo bastante no meio dos negócios, porque o meu negócio mesmo é ser empresário. São 26 anos, são outras empresas que eu tenho, mas a principal é a ACG Home Care, né? Então, hoje, quando começou essa trajetória, Rose, é uma trajetória bem interessante, porque começou com um problema familiar que nós tivemos. Uau. Meu tio, ele teve câncer e ele não quis morrer no hospital. Então, de 93 a 97, imagina quanto tempo atrás estamos falando aí, né? De 93 a 97, nós cuidamos dele em casa, montando uma estrutura parecida com a que temos hoje, só que a de hoje é muito maior, claro, e com toda uma legislação por trás. Só que quando ele veio e pediu isso, ali surgiu um insight importante. Por que não ofertar isso para outras pessoas que têm a mesma vontade e necessidade de ficar em casa perto da sua família e curtir o seu momento, mesmo doente, em casa, claro, né? Desde que seja possível. Então, para isso, claro, o paciente tem que estar estável clinicamente. Mas esse conforto que faz com que as pessoas optem pelo home care, com que esse trabalho seja tão rico, né? Sim, e Ale, eu queria, agora já entramos, né? Mas assim, antes disso, eu sempre gosto de conversar assim, falar um pouquinho. Quem é a pessoa por trás desse grande profissional? Olha, eu sou um gaúcho, né, que sempre brinquei de escritório. Então, o meu desejo maior quando era criança, eu pegava as coisas do escritório do meu pai eu levava para casa aquilo que sobrava no escritório dele e montava a minha mesa de escritório. Então, ali era onde eu me divertia, claro que brincava com os meus outros colegas, mas aquilo me instigava, ou seja, hoje analisando para trás, acho que todo mundo percebe qual é a sua vocação, né? Desde lá de trás. E aquilo me tornou, e todas as experiências que eu tive na vida, me transformaram no que eu sou hoje. Logo depois que eu terminei o colégio, eu passei na faculdade muito rápido, né? Então eu saí do colégio em 92 e já entrei na faculdade. E nisso eu fui fazer odonto, daí não gostei, fez lá, né, o primeiro ano ali, troquei para psicologia, mas eu tinha um desejo maior de, enfim, eu sabia que eu tinha que ter um conhecimento maior de alguma forma, mas aquilo era interno, não era alguma pressão da minha família ou que viesse de fora. E daí eu fui fazer o primeiro curso de comissário de bordo aqui no Rio Grande do Sul. Uau. E nisso eu fui para a VASP e já comecei a trabalhar com 19 anos. Fui para a VASP, depois eu fui para a Varig, tive uma trajetória na TAM. Nossa! Mas, então assim, foram 3 empresas aéreas, né? Foram 18 anos nisto. E ainda tinha o home care, mas eu vou chegar lá para vocês entenderem. Sim. E daí eu comecei ali na VASP, e só que eu sempre gostei do administrativo, como eu falei, eu brincava disso, né, em casa. E eu resolvi pro lado administrativo da aviação. E daí eu fui trabalhar no treinamento, né? E dava, na época, na VASP, instrução em rota, ou seja, eu dava instrução
para os comissários em rota. Depois, na Varig, eu fui ser instrutor de terra, então eu dava aula para pilotos e também para comissários, daí toda aquela parte de CRM, de segurança, emergência, de instrução de equipamentos, né, de Boeing 767. Então, assim, era muito legal estar por trás, mas também ensinar. Sim. Muito do que eu aprendi ali, eu apliquei na minha empresa, porque enquanto eu estava na Varig, eu resolvi abrir a empresa de home care. A minha irmã tinha saído de um hospital, ela trabalha na área da enfermagem até hoje, né, conosco, né, ela é minha sócia, e ela tinha perdido o trabalho e eu tinha uma opção. O dinheiro que eu tinha juntado, ou eu abria uma empresa, ou então eu ia ser piloto. Eu estava nessa dualidade na minha vida. E optei, Rose, por abrir uma empresa. O fato de gerar emprego, de perceber que eu poderia dar uma melhor qualidade de vida para as pessoas e de gerar renda, aquilo me chamava mais atenção do que o lucro propriamente dito. Sim, de uma carreira lindíssima também. E isso que eu poderia ter continuado na aviação, né? Talvez eu nem morasse no Brasil nessa altura, porque eu tô com 51. Nessa altura eu acho que, olha, eu teria virado comandante, estaria morando no Catar, quem sabe, em Dubai, né? E a gente não iria se conhecer, fazer, quem sabe não haveria essa conexão. Essa conexão, né? Exato, Rose. Só que assim, aquela questão instintiva, quando a gente consegue perceber quem a gente é, o caminho ele vai sendo trilhado naturalmente. E eu optei, então, por abrir a empresa e não me arrependo em nenhum momento. Um ano depois, veio a minha outra irmã ser sócia também e se criou a CG Home Care como se tem hoje. E é muito bonito ver essa trajetória, né? Porque tudo que eu aprendi na aviação, até mesmo de atendimento, e a Varig é uma excelência nisso, né? A Varig eu pude dar aula para outras empresas estrangeiras, pude dar aula para empresas nacionais que contratavam o sistema de Service Plus da Varig. Então, assim, foi muito gostoso ter essa experiência na aviação. Então, acho que o Alexandre é esse empresário apaixonado, é essa pessoa que entendeu os caminhos que estavam sendo trilhados para me tornar o empresário que eu sou hoje. E volto a dizer, o que me motiva e o que eu acho que motiva a maior parte dos empresários de sucesso é tu poder ser responsável por fazer com que outras famílias se sustentem daquela ideia que tu teve. Sim. Então, aquela ideia ela toma forma e uma energia que muita gente às vezes não percebe. Eu quero abrir uma empresa, mas eu só quero lucro. Essa empresa não vai dar certo, gente, porque a empresa vai ter os seus altos e baixos, Exato. Como qualquer empresa. A economia vai ter seus altos e baixos, a política vai ter os seus altos e baixos e tudo influencia isso no seu negócio. Exato. Então, às vezes, tu vai desistir na primeira crise que tiver no Brasil financeira. Porque não tem amor àquilo que na empresa, tem amor ao dinheiro e a gente sabe que... Isso não vai levar em nada, né, Rose? Então, eu passei por diversos governos, diversos momentos. Estou falando assim, uma empresa que surgiu em 2000. Nossa. Então, eu peguei Fernando Henrique 2 vezes, peguei Lula 2 vezes, peguei Dilma 2 vezes e meia, peguei o Temer, peguei o Bolsonaro e agora o Lula de novo. Então, é muita gente que passou por isso. Quanta troca, né? E o mundo mudou. Exato. Muito rápido, né? Eu salvava meus arquivos iniciais em disquete. Hoje tu fala o que é disquete para uma criança. Não. O que é disquete, né? Oi? Então, assim, exato. Então, assim, não tinha celular, era uma outra época, os atendimentos vinham por fax. Então, assim, eu sou muito orgulhoso dessa trajetória que começou lá atrás e fazer isso pelo Brasil. Eu acho que o brasileiro, ele tem isso. É um lado empreendedor muito forte. Nossa, né, Rose? Com certeza. Quem tem esse cuidado todo, né, que eu digo assim, isso que faz o teu trabalho dar essa qualidade de vida e realmente, digamos, ajudar na longevidade. Na longevidade, é o que acontece. Hoje nós temos pacientes aí com 100 anos, né, 105, nós tivemos agora uma de 112, que daí veio a falecer, mas esse é um caso bonito vou citar aqui rapidamente. Sim, fica à vontade. Ela morreu numa semana, o esposo morreu na semana seguinte. Uau! 7 dias, e nós cuidávamos dos dois. Então, essa conexão, que é o nome do teu programa, Rose,
estar presente. Então, imagina, eu cuidava de um casal e foi exatamente numa quarta e na outra quarta. Meu Deus. Os filhos nem acreditaram, porque os filhos casualmente eram médicos e daí eles até conversaram, né, Alexandre, essa questão dessa conexão, foi até a palavra que eles usaram, transcende a ciência e transcende os estudos que a gente tem. Não foi uma semana, foi um e o outro. Incrível, então, né? E assim, era um casal que... A gente está falando aí de 60 anos de casamento. Imagina uma história toda e juntos até o final. Né? E essa qualidade em casa. Só conosco eles estavam há 4 anos. Olha aí. Né? Então, eles já estavam antes também com outra equipe, né? Mas como a nossa empresa é um período longo, né, Rose? Sim, imagina. E é muito bonito a gente ver e poder propiciar isso. Então, imagina, nós podemos propiciar a questão da estrutura dentro de uma casa, né? Estrutura de móveis, de mobiliário, claro, adequados, hospitalares. Toda a estrutura de insumos, como materiais e medicamentos, além dos equipamentos necessários. E muitos desses pacientes possuem também uma dieta específica, né? Às vezes é uma dieta por sonda de gastrostomia ou uma sonda nasointeral. Então, desde que esse paciente esteja clinicamente estável, Rose, ele já pode ir para casa, né? E hoje, uma vantagem, os planos de saúde entenderam o quanto isso é importante e o quanto isso economiza na conta hospitalar. Sim, imagino. São 70% a menos do que um hospital custa. Então, hoje, para um plano de saúde, aquele paciente que ficaria no hospital um longo período, porque depende de um aparelho de oxigenoterapia, por exemplo, ele pode ir para casa e ser atendido normalmente, porque ele está estável clinicamente, mas com uma UTI montada em casa. Ou seja, com a aparelhagem da UTI montada em casa. Agora mesmo nós estamos com uma paciente do interior que sofreu andando de bicicleta, uma moça de 40 anos, fazia mountain bike, caiu e teve um traumatismo craniano grave. Uau. E hoje nós estamos, então isso foi numa outra cidade no Brasil, uma outra capital, e ela gaúcha, e a família resolveu trazê-la, então teve todo um espaço, são 6 meses até ela ficar liberada. E hoje ela está na casa dela, no quarto dela, com toda a estrutura montada e tendo uma recuperação muito mais rápida, né? Esse é o resultado do nosso trabalho, né? É isso que eu ia te perguntar, né? Que bom, já respondeu, mas enfim, a gente falou somente desse atendimento para idosos, né? Mas tem em qualquer caso, não só nesse caso, não, né? só idosos, é da neonatologia até a terceira idade. Então, incrível. são inúmeras patologias. E na época da Covid, Rose, foi extremamente importante esse trabalho e foi aí o despertar das operadoras de saúde nesse momento. Sim. Porque até então eles deixavam os pacientes com doença pulmonar no ambiente hospitalar, só que aquele ambiente não era mais salubre, como na verdade nunca foi. Exato. Porque sempre se teve a infecção hospitalar, sempre se teve inúmeras bactérias naquele momento ali, dentro do ambiente hospitalar, o que é comum, não é errado, não é que o hospital seja sujo, mas é porque é propício a isto. E ali foi a virada de chave das operadoras de saúde levando esses pacientes. Então nós atendemos pacientes crianças, né, jovens, e tem pacientes que nós atendemos desde a época da Covid até hoje, porque as sequelas de muitas pessoas ficaram, Rose, né, com a Covid. A Covid é um vírus que ataca onde a pessoa tem mais fraqueza, não era só a área pulmonar. A área pulmonar é a mais comum, é a que todo mundo... né, que ataca primeiro, né? Sim. Porque é da onde a gente vive do oxigênio. Sim. Mas tem outras patologias que foram intensificadas pela Covid. Então, Rosé, essa tua pergunta ela é muito pertinente para que as pessoas entendam em casa. Então, nós temos pacientes autistas, por exemplo, né? O nível mais elevado, que hoje eles fazem uma terapia em casa. Que incrível. Não no ambiente, porque para eles é muito traumatizante sair de casa, então dependendo do grau nós levamos a psicóloga até o ambiente domiciliar. E ali nós agregamos outros trabalhos, por exemplo, uma fisioterapia. Então o fisioterapeuta que estudou para que esse paciente autista possa ter um atendimento qualificado, para ele ter uma qualidade de vida melhor, é muito mais fácil do que tentar colocar esse autista num esporte
coletivo com muita gente que em alguns casos é impossível. Exato. Né? Então, é muito... Eu estou falando de jovens de 12, 13 anos que nós temos como pacientes. Né? Pacientes que precisam de sondagem, por exemplo, um paciente que ficou com sequela por causa da Covid, aonde ele precisa fazer sondagem de alívio, ou seja, para fazer xixi ele não consegue fazer espontaneamente, porque a Covid atacou justamente ali, paralisou tudo, ele tem que fazer a autossondagem. Vai a enfermeira uma vez por semana, verificar se está tudo bem, e ele diariamente ele faz as 3 vezes de sondagem dele. Um paciente de 24 anos, muito tranquilo, que tem uma vida normal, mas que precisa para isto de um atendimento especializado. Sabe, Rose, que o meu trabalho de conclusão na faculdade, estou falando lá atrás, né, de administração hospitalar, foi exatamente isso. Como é que eu iria internacionalizar a marca. Então, eu fiz todo um estudo baseado em Portugal, realmente. Certo? Acho que tu nem sabia disso, veio da tua pergunta. Mas, assim, foi realmente feito lá e a inclusão disto lá. Lá não existe, por exemplo, a profissão de técnico de enfermagem, nem lá fora existe. É enfermeiro. Ponto. E dentro do enfermeiro, dentro das instituições de saúde, vai ter o enfermeiro nível 1 até o enfermeiro que faz a gestão completa do ambiente, do negócio. Sim. Né? Então, eles transitam nisso. Lá tem o cuidador, que é um leigo, né? Mas que não é nenhum curso, é um leigo. A profissão de níveis técnicos, ela é uma questão educacional do Brasil. E é muito legal isso. É uma coisa que o Brasil tem de bom. Sim, né? Porque nós conseguimos pegar nichos específicos, qualificar melhor aquelas pessoas em nichos e transformar um atendimento de qualidade, né? Então, hoje o técnico de enfermagem ele existe a nível brasileiro, mas lá fora, sim, temos interesse principalmente em Portugal, né? Começar por esses países de língua latina, mais hispânica, mas é um projeto que tem um estudo, nós temos um advogado lá fora, a empresa, né? E que ele está à frente justamente para verificar como é que, sim, dentro da legislação portuguesa, como se iniciaria esse projeto. Sim. Mas é um futuro. Que bacana. Não, olha só, eu perguntei porque assim me veio agora a curiosidade, né? Porque eu não fazia ideia que não, isso e a tua percepção é certíssima, porque Portugal é um país de idosos, né? Exato. Muitos idosos. Então, e eles precisam realmente desse cuidado, né? E eu ia te perguntar agora, vamos fazer, porque isso aqui a gente tem só para ter uma, né? Eu sempre digo, isso aqui é só um norte que eu tenho aqui para a gente, nossa conexão aqui tem que ser assim, conversando, natural. Está sendo, é verdade. E existe, isso aqui já assim, não existe um perfil específico, né? Todos os pacientes que precisam de um atendimento, ele pode ser, independente de... Hoje depende muito da patologia, que nós temos inúmeras patologias. E cada vez mais, como eu falo, o estudo, aquilo que era só o Alzheimer, só a demência, hoje nós já temos outras subpatologias, que não é uma demência única, e sim cada uma específica diferente da outra. No caso dos idosos, muito. Sim. Só que isso também ataca os jovens, né? E hoje essa dependência da tela, Rose, cada vez mais estamos atendendo jovens com essa dependência da tela. Sim. Então, isso já no dia a dia. Nossa. E principalmente da parte psicológica, da parte de psicologia, de atendimento domiciliar psicológico. Então, é um momento, assim, tem os dois lados, né? Por um lado, essa criança fica muito ativa, né, e ligada, e a educação chega muito rápido, as informações chegam muito rápido, só que tem que ter um limite, né? E é esse o nosso trabalho dos psicólogos, dos profissionais da área da saúde. Mas até patologias bem complexas, né, Rose? Então, paciente, por exemplo, com esclerose lateral amiotrófica, né, que nós tivemos aí o nosso físico, o matemático, aquele americano, que ficou anos com ela, esclerose lateral, e ele montou toda a sua estrutura dentro de casa com a esposa, casado, teve filhos mesmo com esclerose lateral amiotrófica. A esclerose lateral é uma patologia que o cérebro fica ativo o tempo inteiro, mas o corpo vai paralisando. Então, toda a estrutura, nesse caso, é necessária. Sim. Ele precisa de um ventilador mecânico para respirar, né, Rose? Uau. Então, precisa montar isso. Então, hoje não existe um modelo somente, um tipo de paciente, né? Hoje são várias patologias que podem ser atendidas com eficiência dentro de casa. E, Ale, assim, eu acho que a gente já está com tempo curto aqui, mas eu queria te perguntar... na tua experiência,
quais são os erros mais comuns que as famílias acabam cometendo ao cuidar de idosos, que a gente estava falando antes? Olha, eu acho que a estrutura da casa, estou falando sem aquele familiar que está cuidando do idoso leigo, Sim. né? Então, nós temos que ter cuidados, né? Isso, eu já falei algumas vezes, eu adoro repetir isso, que é realmente a questão de tirar os tapetes, colocar as barras de proteção pela casa, não somente no banheiro, né? Os tapetes, se vai colocar algum tapete com antiderrapante, mas ter certeza que é um antiderrapante aprovado, né? Então, são aqueles detalhes que aquela pessoa quer ter na sua casa, o idoso, que a gente também não pode esquecer que tem que estar confortável para ele, mas dentro da segurança do paciente. Então, eu acho que hoje o maior risco é de quedas. Nós tivemos um grande índice de quedas do início do ano até agora no estado do Rio Grande do Sul e a nível Brasil também, né? Nós tivemos o ano passado o Aguinaldo Raiol, que morreu por causa de uma queda em casa, né? O cantor. Sério? Sim, morreu em casa o ano passado por conta de uma queda, né? Então, esse cuidado, ele é muito importante. Então, o risco maior para quem está em casa nos assistindo e quer arrumar o seu ambiente, pense na segurança do paciente. E hoje as barras têm, desde as barras mais baratas, tem de vários modelos, longas, mas tem que colocar pela casa. Que incrível, isso é uma das coisas que chama bastante atenção. E outra coisa que eu lembrei agora, que principalmente a gente aqui no Sul, acontece bastante, principalmente idosos, que acabam usando também essas estufas, essas coisas, e é um grande risco lá. Então, assim, isso é uma das coisas que eu queria, assim, que você falasse um pouquinho, assim, o que fazer? Eu sei que é difícil, né, assim, mas as estufas ajudam muito, porque os idosos, principalmente, sentem mais frio. Mais frio. Mas é um risco enorme, né? O ideal, Rose, é uma casa preparada para um idoso, é a família guardar um pouquinho de dinheiro e comprar um ar-condicionado. E essa temperatura, ela deve se manter vamos botar assim, no inverno entre 25 e 26 graus, no verão manter entre 23 e 24 para ficar agradável, porque o segredo do ar-condicionado é manter a constância da temperatura para que o ambiente permaneça naquela temperatura confortável, nem tão frio, nem tão quente, que fique confortável, né? Então, o principal é o ar-condicionado. Mas no caso das estufas, se é inevitável, gente, usar estufa em casa, jamais cobrir qualquer tipo de estufa. Seja ela a óleo, seja ela a gás, seja ela a elétrica, jamais cobrir, né? O ar resseca quando se tem uma estufa em casa. Então, ter naquele ambiente, dependendo do clima, claro, nosso inverno ele tem a parte chuvosa, que daí não precisaria ter esse balde. Mas quando está um inverno mais seco, um balde ou uma bacia com água naquele ambiente que aquela pessoa está, vai ajudar a umidificar. Porque isso tudo, gente, vai proteger a respiração. Toda a parte do nosso pulmão. Então, a umidade ela é necessária, porque o ar seco também é ruim para os pulmões. Né? Isso dito pelos meus médicos da CG. Eu não sou médico, eu sou só um administrador. Mas com 26 anos de experiência né, nesse trabalho, obviamente, muitas informações já estão introspectadas em mim e a gente sabe. Agora, eu acho que o ideal é o ar-condicionado. Sendo inevitável, a estufa jamais cubra. A estufa jamais cubra qualquer uma desses modelos aí por um risco de incêndio e sempre com uma certa umidade no quarto. Perfeito, Ale. Obrigada. Muito importante isso, né? Porque é um assunto que me chamou bastante atenção, o número de incêndios que teve agora há pouco e justamente envolvendo idosos, né? Então, por isso eu achei interessante. E para encerrar, Ale, eu queria então que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo e que talvez esteja vivendo esse desafio de cuidar, né? Não só de um idoso, mas que tem uma pessoa que precisa desse cuidado. O primeiro passo, Rose, e pessoal que está em casa, é a conversa. A família tem que conversar e conversar também com esse idoso, né? Esse é o principal. O que nós podemos fazer para melhorar a sua qualidade de vida? O melhor é ficar em casa? Ótimo, vamos então procurar uma empresa de home care para termos uma equipe especializada, para termos, não ficarmos com problema de furo de escala e termos uma empresa por trás nos assessorando. Ou vamos ter uma clínica geriátrica. Qualquer um dos caminhos precisa ser discutido em casa, né, e conversado. É isso que eu desejo para quando eu for mais velho. Eu acho que isso é o que tu deseja que está em casa.
também, e é o que os nossos idosos desejam, que se tenha esse respeito ao que ele quer para a sua vida, né? E o que ele quer para a sua qualidade de vida. Porque hoje, com certeza, um idoso bem cuidado vai passar dos 100 anos. Incrível. E é o que a gente quer, né? É o que a gente quer. A gente quer ter a pessoa ali do lado e aproveitar, né? Até o último momento e de forma tranquila, né? Que ele consiga passagem tranquila, isso mesmo. Exatamente. Ale, mais uma vez, infelizmente terminou o nosso tempo. Pena, gente, eu ficava mais falando. Acho que a gente vai ter que fazer um segundo episódio, não vai ter como. Mas eu queria te agradecer muito. Adorei esse bate-papo, eu te admiro já, a gente já se conhece. E a gente já fez tanta coisa juntos, né? Até contracenamos. Vai nas redes sociais, minha e da Rose, tem coisa nossa lá. Exato. E a gente sempre teve essa conexão, né? É verdade. E sempre admirei teu trabalho. E então eu só posso agradecer por ter aceito, né, vir aqui e compartilhar com a gente essa trajetória. E eu que agradeço. Esse teu 1 ano aqui quase de programa, aí um ano de programa. De conexões. Parabéns, acho que já era um desejo teu. E te ver nesse 1 ano não é para qualquer um. Se tivesse dado errado, ela já tinha fugido. Mas, na verdade, está dando certo. Eu acho muito interessante, porque essa forma leve com que tu fala, tranquila, e busca conhecer também o outro lado, sabe? Eu acho que isso é o que a gente quer ver em casa, né? É um programa de entretenimento aonde toque, de alguma forma, é tanta coisa ruim o tempo inteiro, Exato. Que quando se tem um programa como o teu, que faz com que a gente veja o lado bom das coisas, faz toda a diferença. Parabéns, Rose. Obrigada. Mostre pessoas que fazem o bem, que trazem tanta coisa boa para esse mundo, né? Que eu acho que esse é o nosso legado, né? Verdade. Eu digo assim, eu gosto de pessoas que têm o legado trazer, no teu caso, então, é incrível, né? Ajudar tantas famílias. E muito obrigada, Lê. Então, pessoal de casa, mais uma vez, muito obrigada por nos acompanhar e até o próximo episódio.